Geralmente, entre os estudiosos, o livro de Isaías é dividido em duas partes. A primeira, dos capítulos de 1 a 39, fala do juízo divino contra várias nações. Jerusalém era uma delas. A segunda parte, dos capítulos 40 ao 66, fala do consolo do povo de Deus após esse juízo, como se o castigo por nossas transgressões já tivesse passado, tivesse sido pago, e agora viesse o descanso, o consolo. No vídeo de hoje, vamos nos concentrar no capítulo 40, que é o começo dessa nova fase dos que confiam na promessa daquele que é perfeito. Você é um dos que confia nele? Então vamos lá. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é Consolem o meu povo. O verso em destaque a gente encontra em Isaías 40, no versículo 9. Fala assim: Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba até um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Amém? Até agora vimos nesse estudo do livro de Isaías as vicissitudes do povo de Deus. Sofrimentos, milagres, livramentos, ataques de outros reinos. E diante de todas essas aventuras e desventuras, de qual consolo o capítulo 40 fala? Dos dois reinos que foram contra o rei Acaz, em Isaías 7? Da opressão de Tiglat-Pileser III da Síria, ainda no capítulo 7? De Senequeribe, da lição passada? Por incrível que pareça, esse consolo se refere a um evento que viria a acontecer há aproximadamente 1,5 século no futuro do profeta, que seria o cativeiro babilônico. Levando em conta que os eventos de Senequeribe foram por volta do ano 701 a.C., e o fim do cativeiro babilônico ocorreu em 539 a.C., são 162 anos no futuro, para ser mais exato. E quando lemos principalmente Isaías 13, 14 e 21, percebemos que essas profecias de Isaías 40 se referem ao retorno do povo de Deus à sua terra, onde Ciro, o persa, foi o libertador usado por Deus. Quando lemos Isaías 40, de 1 a 8, vemos que um arauto anônimo anuncia que Deus estava vindo para revelar sua glória. Depois, outra voz proclama que, embora o homem fosse transitório, como a erva que murcha, a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, o Todo-Poderoso não é como um ser humano que promete uma coisa, mas se acontecer um imprevisto, ele deixa de fazer. O que ele promete, com toda a certeza do universo, ele cumpre. Você acha que Deus, que fez toda a realidade, vai ficar devendo alguma coisa a uma criatura que ele mesmo criou? Depois do exílio, o povo de Deus recuperou o que recebeu no Monte Sinai, mas que acabou perdendo durante toda a sua apostasia e pela qual foi castigado. Isto é, a presença de Deus e a sua palavra. A presença de Deus e a sua palavra são elementos fundamentais da aliança de Deus com o seu povo, consagrados em seu santuário. Por terem transgredido a sua palavra, o povo perdeu o acesso às bênçãos de Deus, mas ele agora estava restaurando esse acesso. Sua presença e sua palavra trazem conforto, liberdade e esperança. Isaías 40, de 3 a 5, fala sobre a preparação para a chegada desse rei. Mais recentemente, vimos João Batista dando o real significado da preparação para esse reino. É claro que não era para aterrar um vale ou aplanar uma montanha, literalmente. Mas essa preparação era o arrependimento e o afastamento do pecado, para receber o consolo do perdão e da presença de Deus. Jeremias também fala sobre esse mesmo preparo. Em seu livro, no capítulo 31, dos versos 31 ao 34, inspirado por Deus também, ele fala que o Senhor prometeu uma nova aliança, onde ele colocaria sua lei no coração daqueles que estivessem dispostos a serem realmente o povo de Deus. Sabemos que o evangelismo, como a gente conhece,
de anunciar a salvação e a vinda de nosso Senhor Jesus começou com João Batista, que pregava o batismo do arrependimento e a proclamação do reino de Deus. Mas se eu disser para você que esse texto de Isaías 40, de 9 a 11, se refere a outro evangelista antes de João Batista, como é que é? No texto original, em hebraico, o gênero de quem anuncia a boa nova em Jerusalém é um gênero feminino. Logo, essa profecia se refere a uma profetisa da tribo de Asser que vivia no templo. E quando Jesus, ainda criança, foi apresentado no templo, ela passou a proclamá-lo em Jerusalém a partir daquele momento. O nome dela era Ana. E a gente vê isso em Lucas 2, dos versículos 22 ao 38. Isaías 40, de 12 a 31, nestes textos, vemos o profeta Isaías descrevendo o poder e a misericórdia de Deus no ato de salvar seu povo. Ele usa um estilo de escrita que lembra muito aquele diálogo que Deus teve com Jó, onde somos convencidos de que Deus é incomparável. Nos versos 19 e 20, fica bem claro que o profeta refuta um costume muito antigo presente no tempo dele, o costume de adorar ídolos. Um costume muito perigoso, pois é rebelde ao próprio Deus, segundo os 10 mandamentos que encontramos em Êxodo 20, no verso 4. Isaías fala que, em vez de os ídolos serem criados pelo homem, Deus é criador de todo o universo. Ele criou até o homem que resolveu, com seu livre-arbítrio, criar um ídolo. Ele não é só criador, mas é mantenedor de todo o universo, cujo conhece cada estrela pelo nome. Quando alguém deixa de adorar a Deus, que é inconcebível, para adorar um ídolo, é o mesmo que está cometendo um adultério espiritual com Deus, como se estivesse traindo Deus. A Bíblia deixa isso bem claro em Isaías 42, no verso 8, Jeremias 3, dos versos 6 ao 8, e Ezequiel, capítulo 16, dos versos 15 ao 19. Ok, Sami. Adorar a imagem de outros deuses é uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu faço uma imagem do próprio Deus Todo-Poderoso para adorar, o Senhor também rejeita uma imagem como semelhança de si mesmo, pois ninguém pode retratá-lo, e nada pode representar sua glória e grandeza incomparável. Portanto, um ídolo em si funciona como um outro Deus, e adorá-lo é uma transgressão do primeiro e segundo mandamento. Quer dizer que eu não posso esculpir uma imagem de Jesus e adorar ela não, lá no meu quarto. Se você fizer isso, você está deixando de adorar o Deus verdadeiro que está no céu para adorar o recém-criado Deus que você acabou de inventar. Essa imagem que você criou ou comprou, seja de Jesus, de Pedro, Paulo, Maria, é qualquer coisa, só não é o Deus verdadeiro. Irmãos, esse texto de Deuteronômio 4, do verso 15 ao 19, quer dizer isso. É um texto bem claro. Mas tão perigoso quanto esse costume muito antigo de adorar imagens é dedicar mais tempo em qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Seja seu namorado, namorada, dinheiro, fama, carreira, faculdade, política, futebol, qualquer coisa que interferir no relacionamento com o Deus verdadeiro e o seu santo serviço, acabou de se tornar um novo Deus. Irmãos, antes da volta do Senhor Jesus, que não está muito longe, a escolha será a mesma dos dias do profeta Isaías. Você vai adorar ao Deus verdadeiro ou vai adorar qualquer outra coisa? No final, você sempre vai adorar algo. A questão é que só um caminho salva. Amém? Irmãos, esse foi o vídeo. E mais uma vez eu falo a você que se você teve alguma dúvida, se você tem alguma coisa a dizer, alguma coisa que você não concorda, escreve aí nos comentários. Eu leio e a gente troca uma ideia depois. Então, irmãos, se você gostou, dá um like, compartilha com as pessoas que você gosta, que você também vai estar ajudando a pregar o Evangelho. E então, fique com Deus e até a próxima semana.